Eu decidi fazer esse vídeo de uma maneira mais informal um pouco, para falar um pouquinho sobre a treta envolvendo o Nando Moura com o PC Siqueira. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, então não se acostume, porque muito dificilmente você vai me ver comentando briguinha de youtubers. Pra mim, isso é coisa de canal de fofoca, não pra mim. E eu sempre busco o caminho inverso, porque pra mim, por mais que eu tenha muito mais chances de crescer falando somente sobre isso, só sobre treta de canais grandes, eu acho que isso meio que desvia o foco principal do canal, que desde o princípio sempre foi falar sobre assuntos que realmente importam, e assuntos que nos façam crescer intelectualmente, por assim dizer. E seguir pelo caminho mais fácil, mas arriscar perder a credibilidade, é algo que eu não quero pra mim. Então se você tá por aqui, esperando por isso, esse não é um canal pra você. Pois bem, mas eu percebi que mesmo que tretinha de youtubers seja algo completamente banal e inútil pro meu conteúdo, já que essas tretas mais parecem briguinhas de quarta série, às vezes acontecem somente por ego das duas partes, é um chamando o outro de anão, o outro chamando um de corno, então só pra você ver o nível que tá o negócio, ainda assim é possível extrair algumas coisas produtivas desse tipo de discussão. E uma dessas coisas é ver a falta de argumentos de ambas as partes, mas especialmente do PC Siqueira. E assim, não que eu tenha algo contra quem não tá afim de argumentar. Por mim, podem se matar em ofensas e em xingamentos na internet, porque não cabe a mim definir que tipo de conteúdo é mais ou menos adequado. Afinal, ninguém pode impedir ninguém de ser um babaca, de expor sua opinião na internet, mesmo que seja a opinião mais deplorável e idiota do mundo. Você tem a liberdade de divulgar a ideia que você quiser, e ideias não podem ser reprimidas. Porém, da mesma forma que você tem o direito de exprimir o seu ponto de vista totalmente desprovido de lógica, eu também tenho o direito de reprovar e corrigir aquilo que você expõe, e até mesmo debochar daquilo que você acredita e a forma como você opera sobre isso. Até porque, se você conta uma piada e não quer que as pessoas riam, é porque você precisa urgentemente rever os seus conceitos e aprender a ter mais compromisso com a verdade. Aí a gente para de rir. E isso se aplica perfeitamente ao PC Siqueira. Sempre quando ele tenta falar sério, eu sempre acho que ele tá zoando. E sempre quando ele tenta ser engraçado, acaba que eu não consigo achar absolutamente graça nenhuma nele. E isso acontece quando você já perdeu totalmente a credibilidade, e eu vou dizer o porquê. Mas primeiro, é bom deixar claro que eu não sou contra o PC querer provocar o Nando Moura. Pelo contrário, eu até acho interessante esse tipo de discórdia. O problema mesmo é a forma como isso está sendo feito. O PC Siqueira defende exatamente o oposto do que o Nando defende. Por isso, esse grande conflito. Um acredita ser degradante e um grande atraso o pensamento conservador para a humanidade, já o outro tem repulsa por pensamentos de esquerda. E até aí tudo bem, é impossível que todos concordem sobre o mesmo assunto. Então, mas e aí, cara? Se você se propõe a defender algo ou a reprovar algo, cadê o bendito do argumento? Me refiro ao PC Siqueira. Cadê um raciocínio lógico que sustente a sua tese, se é que você tem alguma tese? Mas uma dica, se você quer destruir o Nando Moura, porque pelo menos é isso o que aparenta, já que você diz que toda semana vai soltar um vídeo criticando o cara, por que não começar pelo campo das ideias? Por que não desmoralizar o Nando Moura pelo que ele acredita e não pelo que ele é? É fato que o Nando Moura também não faz por onde engrandecer o debate. O canal dele há muito tempo deixou de ser um canal de informação para se tornar um canal de fofoca e entretenimento. Mas ao menos a gente tem que reconhecer que ele tem argumentos. Muitos deles falaciosos e desastrosos, obviamente, apelando para ad hominem, para emoção, para o medo, para a autoridade. Mas uma coisa é certa, ele sabe se utilizar de um bom jogo retórico para persuadir a audiência. Só que nem isso o pobre do PC Siqueira consegue. E eu só consigo tirar uma única conclusão disso, que quem foca seus esforços em atacar somente a personalidade do seu opositor e se esquece de atacar o que realmente importa, ou seja, os argumentos, as ideias,
é porque não consegue nem sequer formular argumentos, porque é um completo ignorante. Então não tem como ser outra coisa a não ser isso. Essa é a única explicação viável para entender a falta de raciocínios coerentes por parte do ex-vesguinho. Ele não conhece nem aquilo que ele acredita, e defende e divulga isso mesmo sem conhecer o que ele defende. Então é difícil um ser desses ter credibilidade. Ele tem inscritos, ele tem relevância numérica, mas argumentativamente falando, PC Siqueira é aquilo que nós podemos chamar por Zé Ruela, sem ressentimentos. Então aqui uma dúvida minha, do que vale, qual é a linha entre querer desbancar alguém que defende uma linha de pensamento oposta e não ter argumentos que sustentem a sua própria ideia? Isso não me parece algo coerente. E antes que digam que eu tô fazendo exatamente aquilo que eu tô criticando, ou seja, atacando a personalidade ao invés do argumento, essa não é a minha intenção, diferente do PC Siqueira. Eu não tô criticando a validade do que está sendo feito e nem a personalidade de quem o faz, mas a atitude de quem quer reprovar os defensores de uma ideia sem ao menos ter argumentos para tal. De quem se utiliza de ofensas pessoais para tentar rebaixar a opinião do seu opositor, e que ao fazer isso, acredita que está levantando sua própria moral, enquanto na verdade está somente se afundando no mar de ignorância e em conclusões descabidas que não levam absolutamente a lugar nenhum. Isso é o que eu vejo do PC Siqueira. Mas na realidade é o que sempre acontece com quem quer criticar algo sem ter um conhecimento profundo sobre esse algo. Até aquele marxista radical totalmente afundado em uma ideologia detestável, eu acredito ter mais respeito por esse cara do que eu tenho pelo PC Siqueira. Porque ao menos o marxista radical que conhece sua teoria, ele sabe das implicações e conhece aquilo que ele defende. Ele realmente acha que o capitalismo explora os pobres, ele acha que o capitalismo se baseia somente na relação onde os burgueses escravizam o proletariado, e até que ele tem argumentos para sustentar isso. Argumentos totalmente sem sentido e falaciosos, mas tem. Por outro lado, o ex-vesguinho do YouTube, enquanto ele não demonstrar que ele sabe as implicações lógicas do que ele acredita, ele nunca na vida vai ter credibilidade discutindo sobre qualquer tema que seja, e com qualquer pessoa que seja. E então nem espere que ele vá fazer isso, que ele vá argumentar. Porque como eu tenho dito, e eu repito, PC Siqueira é um ignorante. E assim, se eu fosse de esquerda, eu teria maior vergonha em ter o PC Siqueira como referência, como muitos têm por aí. Isso só demonstra o quão decadente está a esquerda no Brasil, onde um vesgo analfabeto funcional é a referência da esquerda como resistência a um governo que nem sequer começou ainda. Então isso é muito desanimador e eu esperava mais dos meus opositores. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!